Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, palavra do Senhor que diz: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua santa presença. E nós, mais uma vez, elevamos o nosso coração, o nosso pensamento ao Senhor e pedimos que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor venha ministrar em nossa noite, em nosso coração, nesta noite, neste lugar, que o Senhor venha falar profundamente a cada um de nós. Que ninguém venha a sair dessa casa da mesma maneira que tem entrado, sem antes ser tocado, transformado, confrontado pelo Senhor, o Espírito, mercê da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos reunidos, e muito obrigado por Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Um olhar inquietante, um gesto fascinante. É o título do sermão dessa noite. A mensagem de hoje é para você, que se sente cansado, que se sente desqualificado de estar na presença do Senhor. Para você que um dia fez uma promessa ao Senhor e não foi capaz de cumprir. Para você que empenhou sua palavra ao Senhor e, inclusive, disse que enfrentaria todas as coisas por amor do Senhor, mas não foi capaz de cumprir. Para você que está, inclusive, desconcertado de ter a mesa à sua frente, será que eu participo da mesa do Senhor ou não? Queridos, aquela mesma noite escura de quinta-feira serviu de pano de fundo para várias cenas trágicas da história de Jesus. Tudo tal e qual a tradição judaica determinava, em atendimento à lei de Moisés, estava preparado. Pedro e João foram cuidadosos nos detalhes. O próprio Senhor, o autor da lei cerimonial, estaria presente, portanto, nada poderia sair dos conformes. A disposição dos pratos, os cálices, a comida, incluindo as ervas amargas, os pães asmos e, especialmente, o cordeiro assado. Ocorre que estava sobre a mesa um dos mais de 250 mil cordeiros que, de acordo com Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, foram imolados naquele dia, naquela quinta-feira. Jesus, então, passava a celebrar a última Páscoa com seus discípulos, estabelecendo em seu lugar, depois daquela última Páscoa, a ceia do Senhor, como sacramento perpétuo. A partir dali, não seria mais a carne do cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, que estariam sobre a mesa, mas simplesmente o pão e o vinho, que representaria o corpo do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que já estava pronto para o sacrifício e que no dia seguinte seria levado à cruenta cruz do Calvário. Apesar da preciosidade daquela cena que repavimentava o caminho de acesso ao Pai, algo sórdido estava no ar. Aquela mesma mesa, sentado-se ali com Jesus, estava alguém que conduzia em seu peito a vileza de um traidor. Não se tratando de um insignificante desleal, mas de um aleivoso traidor do Filho de Deus. Alguém que tornaria ainda mais dramática a tragédia ora anunciada. Além do traidor, compunham aquela mesa corações desajustados, que apesar de caminharem mais de 3 anos ao lado do Mestre, pareciam que ainda não havia compreendido a mensagem do Senhor. E àquela altura, a altura daqueles acontecimentos e já à sombra da cruz, discípulos que caminharam tanto tempo com o humilde Senhor, ainda disputavam por posições e por privilégios. Mas de repente, ouviu-se uma voz que mudou todo o cenário. Era a voz do Mestre, que agora não se dirigia a todos os discípulos, mas em particular falava a um deles e dizia: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Uma palavra dura do Senhor,
Mas por que o mestre estaria falando assim com Pedro? Por quê? O que estaria se passando naquele momento na mente do Senhor Jesus? E Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Era a verdade que o coração de Pedro manifestava, e era mesmo. Pedro estava assim disposto a enfrentar qualquer perigo, estava. Ele não estava brincando com o sentimento de Jesus, fazendo-lhe juras, promessas que não estivesse disposto a cumprir. Pedro falava sério, mas Jesus lhe respondeu: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Que palavra! Que palavra aterradora, aquela palavra de Jesus para o seu discípulo. Querido, Jesus sabia que doravante a caminhada dos seus discípulos seria ainda mais perigosa. Por isso, aquela antiga ordem que o Senhor dera aos discípulos de não conduzirem bolsas, alforjes e sandálias em suas caminhadas na evangelização, agora era alterada pelo próprio Jesus, e os discípulos passariam então a conduzir alforjes e até espadas. Ora, alforjes eram bolsas para conduzir roupas e alimentos. E as espadas? Eram espadas. E nós sabemos muito bem a que fim deviam ser levadas. Aliás, entre os discípulos havia 2 que portavam consigo espadas. Seguramente podemos afirmar que se tratava dos homônimos Simão Pedro e Simão Zelote. Sim, queridos, Pedro estava falando sério. Ele acreditava que seguiria Jesus a qualquer custo. Ele acreditava que estava pronto. E foi, inclusive, depois daquela ceia, com os discípulos para o horto do Getsemane, acompanhando Jesus. E ele, ao lado dos discípulos, orou, chorando, e de tristeza dormiu também com os discípulos. Tal era o peso da morte que já pairava naquele jardim, que se tornou densamente triste. E Pedro viu quando ao final da oração Jesus tinha seu rosto tinto pelo suor convertido em sangue, dado a agonia do sofrimento anunciado. E ainda viu quando a multidão formada por religiosos, soldados e especialmente por alguém que até pouco tempo se dizia amigo, cujo nome era Judas, o traidor. Sim, Pedro falava sério. Pedro falava sério quanto a ir com Cristo à prisão e à morte. Por isso, ao ver seu amigo preso, ao ver seu Senhor e Salvador naquela condição, sacou de sua espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Ele falava sério. Por isso seguiu Jesus, ainda que de longe, até a casa do sumo sacerdote, para pelo menos estar onde Jesus estava, ainda que fosse de longe. Mas Pedro era humano, queridos. E Pedro viu-se covarde e teve medo. E sua coragem não passou pelo crivo de 3 pessoas comuns. Sim, pessoas comuns. Não eram autoridades que o interrogavam ali, percebam, não eram os militares de Roma a serviço do sumo sacerdote, não eram os fariseus, não eram os saduceus, não eram os escribas, mas eram pessoas do povo, uma criada e 2 homens comuns. E foi perante essas pessoas simples e comuns que Pedro, por 3 vezes, negou ao Senhor Jesus, aquele que há pouco ele confirmara que iria à prisão e à morte por amor dele. E na sequência, na narrativa bíblica, encontramos Pedro negando a Jesus. E logo diz Lucas, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Você consegue imaginar a dor de Pedro? Você consegue imaginar o que se passava na mente e no coração daquele homem? Ora, nós não sabemos onde Jesus estava naquele exato momento. Talvez estivesse numa galeria entre o átrio e o pátio, e ao passar viu Pedro, parou naquele momento
e o fitou. Nós não sabemos ao certo, mas o que nós sabemos é o que Lucas afirma, que Jesus se voltou para Pedro e fixou nele seu olhar. Você consegue ver isso? E o olhar despertou no coração de Pedro a memória recente daquela profecia de Jesus. E tudo veio à tona. E por que não dizer, Pedro foi à lona? O sentimento de vergonha ante a sua covardia invadiu, devastou a sua mente como uma praga de gafanhotos devasta uma plantação em questão de segundos. Então Pedro saiu dali para amargamente chorar. Eu gostaria rapidamente, neste sermão, de apresentar 3 verdades sobre o olhar fixo de Jesus a Pedro. A primeira verdade é que aquele olhar fixo de Jesus, embora inquietante, sim, era inquietante para Pedro, não foi um olhar acusador, como se Jesus o acusasse dizendo, eu não te disse, Pedro? Eu não te falei que você não daria conta? Não. Talvez se fôssemos eu e você no lugar de Pedro, fizéssemos isto. Mas não Jesus. Talvez nós acusaríamos Pedro exatamente assim. Ouçam, queridos, olhares acusadores são como lanças que, sem tocar, ferem, atravessando o coração. Mas não era esse o olhar de Jesus. E assim, como nós faríamos com Pedro, é exatamente assim como nós também fazemos em casa com nossos entes queridos, todas as vezes que os ferimos com os nossos olhares de acusações, quando eles experimentam um erro, quando provam o fracasso, quando se enganam ou são enganados por terceiros, quando perdem uma batalha, e de repente, não mais que de repente, os nossos olhares de acusação se tornam contra eles, contra as pessoas que nós amamos. As pessoas que mais amamos são as pessoas que nós mais magoamos. Mas não foi assim com Jesus. Em segundo lugar, queridos, a segunda verdade era que aquele olhar fixo de Jesus, embora inquietante ao coração de Pedro, não foi um olhar desafiador, como se Jesus o desafiasse dizendo, como se Jesus o tentasse dizendo, e aí, Pedro, você não disse que seria capaz de enfrentar tudo por amor de mim, inclusive a prisão e a morte? Então, Pedro, você não vai fazer nada? Onde está a sua espada? Que audazmente portava? Onde está a sua coragem anunciada? Você não me virá resgatar? Não. Queridos irmãos, Jesus sabia que ninguém poderia fazer nada por ele a fim de livrá-lo da cruz. Nem Pedro, nem os outros 10 discípulos, nem Israel inteiro, ninguém. Nem mesmo o Pai. Porque o próprio Jesus Cristo voluntariamente se entregou para ser preso, escarnecido, humilhado, torturado e crucificado no nosso lugar. O fato é que Jesus Cristo jamais desafiaria Pedro no sentido de tentá-lo, jamais o faria, sobretudo naquele momento. Nós é que fazemos assim, nós é que faríamos assim, nós é que cobramos até a última palavra de cada frase e até o último tio de cada palavra, todas as promessas que as pessoas empenharam a nós e não foram capazes de cumprir. Nós fazemos assim. Jesus não. Em terceiro lugar, a terceira verdade é que aquele olhar fixo de Jesus, embora inquietante ao coração de Pedro, não foi um olhar intimidador, como se Jesus o intimidasse dizendo, Pedro, prisão é coisa para homem. Pedro, você não é homem, não de palavra. Morte na cruz, Pedro, é para os fortes e não para os fracos. E você é fraco, você não tem caráter, você não tem palavra, você não tem honra. Veja, Pedro, como você é fútil, és reles, és vil, és pequeno, Pedro. Não Jesus, não Jesus. Porque Jesus conhecia a fragilidade de Pedro e sua pouca força.
Jesus sabia que Pedro, embora tivesse vontade, não estava pronto para segui-lo até a cruz. Não naquele momento, não naquela oportunidade. Jesus sabia que havia muito a ser trabalhado ainda na vida de Pedro. Por isso, jamais Jesus o intimidaria. Nós é que fazemos assim. Aliás, nós é que sempre fazemos assim. Todas as vezes que temos oportunidade de fazer e não vigiamos. Vigilância é necessário. Nós é que usamos a nossa momentânea condição de superioridade para intimidar e diminuir o outro. Nós é que nos arvoramos em demonstrar o quanto somos fortes e o quanto os outros são frágeis. Nós é que, inadvertidos, nos precipitamos em pontuar o quanto somos inteligentes e sábios e o quanto os outros são estúpidos e estultos. Nós. Jesus não. E sabem, queridos, essas coisas vão se tornando comuns e nós já nem percebemos que o fazemos. Nos tornamos acusadores, desafiadores e intimidadores. Exatamente o oposto do que foi encontrado no Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso e nem sentimos peso na consciência, nem há qualquer pesar no nosso coração. O fato era que o olhar fixo de Jesus falava tanto, tanto. Assim como diz a poetisa, quantas coisas cabem em um olhar. É tão expressivo, é como falar. E falava mesmo. Mas, embora aquele olhar dissesse muitas coisas, jamais deverá ser compreendido como instrumento de acusação, de desafio, de tentação ou de intimidação. Porque não era assim, Jesus. Mas o coração de Pedro estava tomado pela culpa. E como diz outro poeta, não é o que olhamos que importa, é o que vemos. E Pedro viu naquele olhar de Jesus, como se Jesus o acusasse, o intimidasse, como se Jesus o diminuísse. Mas não era assim. Jesus não estava a desafiá-lo, pelo contrário. Jesus não lançava em sua face a palavra que recentemente havia falado, que estava pronto a morrer por Jesus, inclusive. Não. Mas foi assim que Pedro se sentiu, e talvez seja assim que alguns de nós se sintam nesta noite. Como alguém que fracassou. Como alguém que empenhou a palavra ao Senhor Jesus e não foi capaz de cumprir. Como alguém que ao lado de Pedro quer fugir, saindo daquele lugar desesperadamente para amargamente chorar. Talvez seja assim. Mas, queridos, ouçam. Eu quero concluir este sermão apresentando 3 verdades que o texto nos apresenta sobre aquele inquietante, porém fascinante olhar de Jesus. A primeira verdade é que o sucesso da missão de Jesus nunca dependeu de Pedro. Repito, o sucesso da missão de Jesus nunca dependeu de Pedro. Queridos, ouçam, Pedro jamais teria condições de ajudar Jesus no cumprimento de sua missão. Você concorda comigo? Jamais. Jamais. Jesus, então, enfrentaria sozinho a morte na terrível cruz. Jesus cumpriu integralmente o seu desiderato. O propósito que o Pai havia separado, Jesus cumpriu. Por isso, o olhar de Jesus estava a dizer a Pedro, Pedro, acalma-te, porque nunca dependeu de você. Nunca. Jesus estava dizendo, Pedro, eu jamais exigiria de você o que você não é capaz de fazer ou de me entregar. Jamais. E o que Jesus está dizendo hoje para você aqui? Jesus está dizendo, filho, nunca dependeu de você. Nunca. Portanto, descanse, filho. Nenhum esforço é exigido de você para a sua salvação. Tudo que era necessário eu fiz naquela cruz. É inteiramente por minha graça que em mim você é salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade, queridos, é que o seguir de Jesus de longe não garantiu a Pedro as condições para resistir o mal. Repito, o seguir a Jesus de longe não garantiu a Pedro as condições para resistir o mal.
O fato é que Pedro seguia Jesus de longe. Interessante, não? Se não fosse importante, não teria sido relatado pelo autor bíblico. Seguir a Jesus de longe não deu a Pedro as condições de, na hora de enfrentar a acusação, de resisti-la. Por isso, Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. O cantar do galo soou mais alto aos ouvidos do coração de Pedro do que aquelas 2 cornetas de prata que foram feitas por Moisés para tocar rebate e chamar o povo à guerra. Queridos, só restava a Pedro agora o fugir, para amargamente chorar. Mas perceba que nada disso resolveria os dilemas internos de Pedro. Nada disso resolveria as angústias de seu coração. Portanto, ouçam, promessas, por mais bonitas que sejam, não podem substituir o seguir Jesus de perto. Promessas são belas, ornadas com belas palavras, escolhidas meticulosamente no dicionário, mas não pode substituir o ato de seguir Jesus de perto. É o seguir de perto que nos dará condições de enfrentarmos como resistência. Resistência no mundo caído. Resistência no mundo que nos perseguirá. É seguir Jesus de perto. Agora eu pergunto, quem nunca aqui fez promessas a Jesus que não as tivesse cumprido? Quem nunca fez compromissos com Deus que não os deixasse de cumprir? Qual de nós pode bater no peito e dizer, eu estou em dias com o Senhor? Mas aquele inquietante, porém fascinante olhar fixo de Jesus dizia para Pedro, Pedro, eu conheço a sua humanidade, eu conheço a sua fragilidade. Pedro, eu sei quem você é. Mas não me siga mais de longe. Me siga de perto. Jesus sempre se importou em cuidar de seus discípulos. Apesar de serem falhos, e Jesus sabia que eram todos falhos. Jesus não, fazia com que se sentisse diminuídos por causa de suas falhas, pelo contrário. 500 anos antes, Isaías já havia falado de Jesus. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. É isso. Portanto, ouçam, chorar amargamente às vezes fará sim parte da nossa história, da nossa vida espiritual. Mas precisamos saber que Jesus não nos acusa, não nos desafia, nem nos intimida. Jesus não vai te esmagar, ó cana quebrada. Jesus não vai te apagar, ó torcida que fumega. O que Ele requer de ti é que você caminhe de perto. Portanto, talvez se você hoje sinta-se como uma cana quebrada, ou como uma torcida que fumega, o Senhor te diz, filho, eu te acolhi, sabendo quem você era. Em terceiro lugar, Pedro ainda teria nova oportunidade de servir a Jesus. Aquele olhar dizia, irmãos, para Pedro, porque Pedro estava com seu coração machucado, talvez Pedro julgasse em seu coração que depois daquele olhar fixo de Jesus, olhar que rasgava seu peito como as garras do arado abrem os sulcos da terra, que nunca mais ele teria oportunidade de mostrar a Jesus sua utilidade. Certamente, o fórum íntimo de seu coração o condenava por não haver sido capaz de servir ao Senhor dos Senhores no momento de maior dificuldade do Senhor Jesus. Mas o olhar inquietante de Jesus, aquele olhar fascinante, sem palavras dizia a Pedro, Pedro, ainda haverá oportunidade de conversarmos. Pedro,
Ainda haverá oportunidade para eu fazê-lo compreender o meu coração. Pedro, você precisa saber que você não está diante do acusador, você está diante do advogado, do Salvador. Pedro, ainda haverá oportunidade de você me servir, porém não fazendo o que você se acha digno a fazer, ou que você queira fazer, da maneira que você deseja fazer, mas como eu vou te mostrar, e haverá tempo para isto. E que não se recorda daquela conversa de Jesus com Pedro, ali no Tiberíades. Quem não se recorda? Haveria oportunidade. Queridos, hoje, Jesus olha fixamente para você. Mas não se sinta acusado por esse olhar. Não se sinta desafiado, tentado por esse olhar. Não se sinta intimidado por esse olhar. Porque o fascinante olhar de Jesus veio para fixamente dizer que o amor dele, que o seu amor por nós é maior do que o nosso pecado. Que o amor dele é maior do que a nossa promessa quebrada. E que nunca devamos nos esquecer do tamanho desse amor, ainda que tenhamos que, por causa do nosso pecado, chorar amargamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra lida e proclamada nesta noite. E, Senhor, talvez alguns de nós se sintam exatamente assim, como uma cana quebrada, como o pavio, a torcida que fumega, onde já não há chama. Senhor, mas Tu és o ferido que cura. Tu és o ferido que cura. Tu és o Deus que se compadece. E se, Senhor, nós estamos no pátio, nos aquietando da fogueira, ao lado de Pedro, negando ao Senhor com os nossos atos, com as nossas atitudes, eis que o Senhor vem até nós e nos fixa com seu olhar. E o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor nos diz: filho, eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te desafiar e nem para te intimidar. Mas eu vim aqui para dizer para você que eu te conheço. E que eu te amei primeiro, quando você ainda estava morto em delitos e pecados. Que eu te amei primeiro. Antes de você existir, eu já escrevi o seu nome no livro da vida. Que eu te amei primeiro. E o meu amor é muito maior do que a quebra da promessa, do que o descumprimento da palavra. E eu vim aqui para dizer, filho, que nunca dependeu de você. Nunca. Que, filho, você terá a oportunidade de me servir. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Por isso eu estou aqui, filho. Ainda que sejas cana trilhada e torcida que fumega, eu não te rejeito. Por isso estou aqui, filho. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que o Senhor continue ministrando mais ainda no nosso coração. É a nossa oração sincera. No nome de Jesus.